Fala galera, sejam bem-vindos a mais esta sessão do terceiro Code Rage Brasil. Eu sou o Kelvin Merlotti e vou falar agora sobre a criação de aplicações multi-device com Fire UI e o componente T-Multiview. Primeiro então, o que é o Fire UI, né? Esse cara basicamente é um conjunto de recursos, um conjunto de tecnologias que foram criados visando facilitar a construção de interface de usuário para aplicações multiplataforma. Dentre esses recursos, dentre essas tecnologias, a gente pode destacar o Multi-Device Designer, o componente T-Multiview e os Behavior Services, que a gente vai falar em mais detalhes daqui para frente. Para começar pelo Multi-Device Designer, a gente tem a partir do Delphi XVII um novo tipo de projeto FireMonkey, onde você não precisa mais ter um projeto para desktop e um projeto para mobile. Um único projeto verdadeiramente multiplataforma. Você tem um formulário mestre que, assim como acontecia até o X17, vai se modificar de acordo com o target que você está compilando, mas agora você pode ter forms específicos para plataformas ou específicos por uma visão, que seria a combinação de uma plataforma e de um device. E, obviamente, que essa visão específica vai herdar as características do formulário mestre e você pode fazer a customização. Uma espécie de herança de formulários, porém mais apropriado para a construção de aplicações mobile. Vamos dar uma olhadinha na prática o que é esse Multi-Device Designer, para ficar mais fácil de entender e de trabalhar com isso. Então, para a gente começar aqui, vocês podem ver ao solicitar uma nova aplicação, a gente tem o Multi-Device Application, não tenho mais o Desktop Application ou o Mobile Application. E aí, quando eu seleciono um Multi-Device Application, ele vai me perguntar se eu quero usar algum template, assim como a gente tinha na aplicação mobile. E aqui começa a grande sacada, né, a grande maravilha do novo designer de formulário multi-device no FireMonkey. Então a gente pode observar aqui que eu tenho um formulário mestre, ou melhor, um formulário base, né? E para esse formulário base eu posso escolher qual é o estilo que ele vai adquirir dentro da IDE somente, né? Então se a gente for colocar aqui um button, uma caixa de texto, por exemplo, no Windows, este é o comportamento desses objetos, certo? Já, por exemplo, no iOS, eles teriam essa característica. E no Android, esta visão, né? Essas características. Isso tudo vai ser definido em tempo de compilação, certo? Aqui, o que você escolher no Style é somente para visualizar dentro da IDE. Quando você compilar a aplicação, de acordo com a plataforma selecionada aqui no Target, é que ele vai aderir, né? Ele vai utilizar as características visuais que você selecionou para destino. Então, eu tenho um único formulário, um único projeto que pode funcionar tanto em 32, rodando a aplicação em 32, quanto em Android. Então, se eu pegar aqui um target do meu aparelho, só colocar aqui mais no canto superior, eu consigo rodar essa aplicação no aparelho, respeitando as características visuais aí da plataforma selecionada. Até aqui não há muita novidade, certo? Até porque nós já tínhamos este recurso no X16, né? Você montava a sua interface uma vez e, de acordo com a compilação, com o seu target, nós conseguíamos um retorno, né? Então, se eu estivesse compilando lá para Android, eu ia ter as características do Android. Se eu estivesse compilando para o iOS, eu teria as características visuais do iOS. Então aqui eu estou com o aparelho carregado, ele está fazendo
instalação do aplicativo e a gente vai ver esse mesma app que foi rodado em Windows sendo aberta aqui no Android respeitando as características do Android, né? Então vejam só aqui, eu vou voltar para o Windows 32 bits, roda a aplicação respeitando as características visuais do Windows e a mesma aplicação respeitando as características visuais do Android. Maravilha. Vamos agora ver o que mudou, o que é diferente dentro do Multi-Device Designer. A grande sacada aqui é o seguinte: essa é a minha visão padrão, ou a minha visão mestre, vamos pensar assim. Mas eu gostaria que no iOS este botão, por exemplo, tivesse um texto diferente, somente no iOS, né? Hoje a gente até o X17, até antes do X17, a gente tinha que ir lá no Create do Form, fazer uma programação usando uma diretiva de compilação. Se estiver compilando para iOS, eu quero um texto diferente. Se for para Android, fica outro texto. E essas diferenças visuais, agora a gente consegue através das visões específicas. Então aqui eu tenho as visões por plataforma e por tamanho de dispositivo. Então se eu disser que para iPhone eu quero uma visão específica, a IDE vai me gerar essa visão e ela vai ficar aqui disponível para utilização. Vejam só, eu tenho um Master e o iPhone 4, né? E tudo que eu fizer agora nesta visão vai ser específica para esta plataforma, para esse tamanho de device. Então, se eu vier aqui e mudar, por exemplo, o texto do botão e rodar isso na plataforma correspondente, a gente vai ver. Se eu rodar essa mesma aplicação agora em 32 bits, em Windows, eu tenho button 1, que era o texto original, mas se eu rodar esse cara num simulador do iOS, ele vai aparecer usando a nova característica. E aí começam a surgir as primeiras dúvidas, né? Mas e aí, Kelvin, eu preciso então ter um formulário agora para cada tamanho de dispositivo, para cada tipo de plataforma? Eu sou obrigado a ter esse formulário específico? Não, você não é obrigado a criar um formulário para cada tamanho de aparelho, tampouco para cada plataforma. Se existir um formulário, né, um formulário próximo àquela plataforma que você está tentando compilar, ele vai utilizar aquele cara. Se não, ele vai usar o formulário mestre e vai adaptar dentro daquele do mesmo comportamento que a gente tinha até o X16, por exemplo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu PA Server. Mudou o meu IP, então vamos só ajustar aqui na IDE rapidamente. Maravilha, conectado de novo, vamos executar aqui. Tá, a aplicação carregando com o texto específico do target iOS, né? Ah, legal. E se eu for rodar essa aplicação num iPad, por exemplo, o que é que vai acontecer? Até porque eu não criei uma visão específica para iPad, sim para iPhone. Ele vai, como eu comentei, existe uma visão para iOS? Existe, então ele vai carregar essa visão primeiro. Aí depois ele pergunta, existe uma visão mais próxima deste tamanho de dispositivo? Quanto mais próximo houver, ele vai carregar essa visão. Não havendo, ele vai carregar a visão que existir para aquela plataforma somente. Como a gente vai ver aqui agora o simulador do iPad carregando. Deixa eu só diminuir aqui a escala dele, já está no mínimo. Então, subir a barrinha de rolagem. Olha só, o mesmo botão do iPhone carregado no iPad. Ok, vamos voltar aqui então
para o desenvolvimento. O que mais que esse cara me permite de mudança? Eu consigo, se eu voltar aqui no formulário mestre, ter eventos específicos para cada plataforma. Então, o on-click do botão aqui no master, eu quero fazer um show message mestre, ok? Então, programei somente aqui no mestre. Se eu rodar a aplicação em Win32, eu tenho o botão, a mensagem de mestre, né? E se eu rodar esse cara agora no iPad novamente, eu vou ver a mesma mensagem, que é o show message aí do mestre. Agora, eu posso definir comportamentos específicos para cada plataforma também. Eu posso ter um evento associado ao mesmo botão que vai ter um comportamento diferente na plataforma específica. Então, olha, ok, mestre, porque eu só programei esse cara na visão mestre. Se eu vier aqui no iPhone 4, na minha visão de iPhone, pegar este botão e falar para ele que eu quero um evento novo, aliás, eu preciso na realidade criar um método novo, né? E depois eu posso simplesmente associar. O clique duplo vai pegar o que já existe ali. Então, button um clique iOS. E aí eu consigo atribuir somente para a plataforma iOS, ou melhor, somente para esta visão que eu quero um evento novo. E aí, neste evento, a mensagem vai ser diferente. Vamos rodar aqui novamente essa aplicação lá no iPad e a gente vai ver que a mensagem agora muda. Então, este é mais um detalhe que a gente consegue diferenciar usando o Multi-Device Designer, né? A gente pode ter aparências diferentes e comportamentos diferentes, sem precisar se preocupar em criar as telas distintas, né? Sem precisar ficar refazendo o trabalho todo aí. Então, olha só, cliquei rodando no iOS, a mensagem vem iOS, e se eu rodar essa aplicação em Windows, a mensagem vai vir o mestre, certo? Ok, agora eu vou lá e vou criar uma visão para o Android, né? Quero agora uma interface padrão para Android. O que vai acontecer quando eu clicar no botão do Android? Enquanto eu não especificar algo que seja diferente, ele vai executar sempre os eventos do mestre, né? Outra coisa são as características visuais. Eu quero dizer que para o Android, a aparência do botão tem que ser diferente. Então a gente pode pegar aqui um Style Lookup e falar, por exemplo, aqui que ele vai ser esse Action Tool Button. Para o Windows, ele vai ser um botão comum. No iOS, ele vai ter o texto novo botão. E sempre que eu rodar esse cara no Android, ele vai ter essa visão. De novo, tudo que eu fizer numa visão filha, numa visão específica, vai ser aplicado somente àquela visão. E ele deixa de executar as coisas que estavam no master. Porém, se você quiser voltar o comportamento da visão para que ela fique igual ao formulário mestre, basta dar um botão direito nesse cara e usar a opção Revert to Inherited. Ele vai pegar aquele objeto e fazer com que ele tenha novamente as características do pai. Ok? Então, clicou lá com o botão direito e usa o Revert to Inherited e ele vai desfazer todas as mudanças que foram feitas na visão específica. Ok? Para quem está acostumado a trabalhar com herança de formulário, até aqui não são conceitos muito diferentes, né? Você desenha o seu formulário mestre e todos os formulários que herdam daquele cara vão ter esse comportamento. A mesma forma, por exemplo, eu não posso num formulário filho tentar apagar um objeto. Ele vai dizer que esse cara foi introduzido num objeto ancestral e eu não posso apagar ele daqui. Entretanto, nada impede que eu oculte esse objeto e aí uma visão vai ter, outra não vai. Um exemplo clássico
onde isso é muito útil é o botão voltar, que no iOS ele é obrigatório, por só existir um botão, né, aqui no hardware. Então eu tenho que utilizar, eu não tenho um botão voltar físico, por isso eu preciso que o botão voltar fique lá na barra de tarefas. Já no Android, todos os aparelhos possuem esse botão voltar físico aqui no device, né? Então eu posso ocultar esse cara. Esse é mais um caso onde a gente ia lá no onCreate do form, botava um ifdef, se for Android visível, se for iOS, aliás, se for iOS visível, se for Android eu posso ocultar. E aí agora a gente não precisa mais, simplesmente eu consigo pegar esse objeto e falar para ele na visão de Android que ele é invisível. E aí nos outros ele vai continuar funcionando normal, né, nas outras plataformas. Todo o restante de alinhamentos, âncoras, margem, padding, tudo isso continua funcionando do mesmo jeito, então ele vai respeitar. Se você quiser trabalhar somente com um formulário, eu quero continuar fazendo como antes, eu monto um único form para que ele se adapte a todas as plataformas. É só fazer tudo no master, mas com as visões específicas você tem essa super vantagem de criar características visuais e comportamentais de acordo com aquela plataforma que você está programando, que você está compilando ali. O legal disso tudo, como a gente pode observar, é que essa separação é feita a nível de compilação. Vejam que eu tenho a diretiva para adicionar nessa Unity um objeto formulário, que é padrão, isso sempre vai existir, mas o que ele gera é um arquivo formulário para cada plataforma, né? Para cada visão que a gente escolheu aqui. Então, quando a gente selecionar o Android para compilar, ele não vai injetar todas as visões no binário, somente a principal e a de Android. A mesma coisa quando eu seleciono o iOS, ele vai injetar no meu executável o principal e o iOS. Se a gente visualizar esses formulários como texto, esse aqui é o mestre, obviamente que ele tem todos os objetos, né? Mas se eu pegar um formulário específico, por exemplo, do iPhone, o conteúdo dele é bem menor, porque ele já herda tudo que a gente tinha no Form 1, porém com os atributos, né, as propriedades que são diferentes, ele salva no formulário. Então ele só vai colocar aqui aquilo que realmente é diferente do formulário base, do formulário mestre, para que seja no momento da criação alterado, né? E isso tudo sem você precisar se preocupar com programação, com diretiva de compilação. Isso ele fica transparente para nós desenvolvedores. Então, em resumo, esse é o novo Multi-Device Designer, parte integrante aí do FireUI que facilita e muito a criação de interfaces para uma interface única para múltiplas plataformas. Vamos voltar aqui agora para a apresentação e vamos passar para o próximo tópico, que é o componente T-Multiview. Esse cara basicamente é um painel com superpoderes. Ele serve como um container de componentes com a capacidade de se auto-adaptar ao tamanho do dispositivo e à orientação em que ele está para renderizar os componentes dentro dele de forma apropriada. Por exemplo, a gente costuma criar menus laterais, né? É uma prática, como a gente pode ver aqui nesse smartphone e nesse tablet. Então, eu tenho um menu lateral nos dois devices, porém, por questão de espaço, no smartphone esse menu não fica visível, somente quando a gente arrasta o dedo de lado é que ele aparece, fica uma sombra ali do lado direito. Se eu estou trabalhando num tablet e esse cara está na posição em pé, né, na posição vertical, na orientação vertical, eu não tenho muito espaço ainda para mostrar esse menu, para deixá-lo fixo. Então eu posso mostrar através de um pop-up ou ainda assim através de um menu lateral, que é conhecido como drawer. Entretanto, se esse tablet for rotacionado e ficar na posição horizontal, eu tenho espaço suficiente para deixar esse painel fixo, que seria no modo docked. E esses comportamentos todos de pop-up, docked, drawer ou
um overflow, né, um painel comum, são os possíveis modos de trabalho do componente T-Multiview. Então, o que esse cara faz, na realidade, é facilitar a nossa vida para criar esse tipo de menu, esse tipo de conteúdo, né? Vamos dar uma olhadinha em como que ele funciona aqui agora na prática, para vocês verem os recursos que a gente tem, o que a gente pode customizar dele. Então, olha só, continuando nessa nossa mesma aplicaçãozinha simples aqui de exemplo, eu vou selecionar o componente Multiview e vocês vão ver que, na realidade, eu não tenho uma aparência para ele, porque, como eu disse, ele é um simples container, né? Ele é um cara onde a gente vai colocar objetos dentro dele. Então, eu posso ter aqui dentro desse cara um list box, e aí dentro desse list box adicionar os meus itens para dar vida aqui ao Multiview. Aí você fala, mas cadê esse Multiview, né? Onde é que ele está? Por padrão, ele é adicionado aqui no formulário no modo Platform Behavior. A gente já vai falar mais sobre isso a seguir, né, no nosso próximo tópico. Já vou explicar em detalhes o que acontece, mas por enquanto eu vou colocar ele como panel, que é o fixo, é um painel docked, né, que a gente fala. E esse cara vai estar aqui visível o tempo todo. As outras opções seriam o drawer, que só vai aparecer quando o usuário fizer o gesto de deslizar o dedo sobre a tela, né, da esquerda para a direita, ou ainda no popover, que é quando eu tocar em algum botão ou algum local da tela, ele vai descer como se fosse o pop-up do Windows, para você poder escolher a opção ali dentro, né? Você ainda tem a opção Custom, que é criar a sua própria visão, uma maneira específica de mostrar o seu menu. Por exemplo, eu quero que o menu sempre seja exibido no meio da tela, centralizado, como uma espécie de uma janela. Então você pode implementar isso, né, numa Unity e fazer o componente trabalhar com esse novo método, tá? Ou o Platform Behavior, que é o comportamento padrão, que vai fazer com que o próprio componente escolha o melhor método de exibição. Então, se ele estiver rodando no smartphone, ele vai sempre se comportar como um drawer, significa que o usuário tem que puxar o menu da esquerda para a direita, né, deslizando o dedo para que ele apareça. E se você estiver rodando em um tablet, ele vai sempre ficar fixo se o tablet estiver na posição horizontal e funcionar como um drawer se estiver na posição vertical. E aí você pode modificar isso, né? Como vocês viram aqui nessa propriedade mode, é onde a gente seleciona qual dos comportamentos você gostaria que ele ficasse por padrão. Existe uma série de customizações que a gente pode fazer em cima desse cara. Por exemplo, estando ele no modo drawer, você pode escolher aqui o drawer options. O que eu tenho aqui, por exemplo, qual a duração do efeito, qual o modo dele, ele vai sobrepor o conteúdo que vai ficar à direita ou ele vai empurrar o conteúdo para a direita? Aí depende de como você quer que a sua aplicação fique, né? Qual o local que ele tem que aparecer? Ele normalmente fica à esquerda, mas eu quero o meu menu do lado direito da tela. E a partir de que área, quantos pixels aqui a partir da margem você quer que ele respeite para ativar a exibição do menu? Se o usuário tocar aqui no meio e puxar, vai aparecer o menu? Não. Então, porque eu coloquei só 20 pixels, então ele vai pegar aqui mais no cantinho para conseguir apresentar o menu. A gente tem também as opções de sombra, ou seja, aquela área que não é coberta pelo menu, né? Que cor que ela vai ficar? Você pode escolher aqui essa cor. Ela é transparente ou ela é opaca? Lembrando que sempre que o 1 é opaco, é a cor na sua tonalidade máxima, sem qualquer transparência, e o 0 é totalmente transparente. Então o 0.3 aqui vai ter aí 30% da tonalidade visível, né? E você ainda pode não colocar uma sombra se você não quiser, né? No caso de ser um pop-up, a gente tem aqui mais algumas opções, né? E, enfim, tem uma série de itens aqui bem interessantes para ser customizado. A gente tem um exemplo lá na própria pasta
de exemplos do Delphi, né? Olha só, se você olhar lá na pasta documentos públicos, embarcadero, Studio 15, um Object Pascal, aí está na pasta de mobile samples, interface ou visão, não me lembro o nome da pastinha exatamente agora, mas aí lá dentro tem o exemplo do Multiview. E aí vamos rodar esse cara aqui primeiro no Windows para a gente ver o que acontece. Na realidade, no Windows a plataforma considera que sempre há espaço, portanto ele nunca vai modificar, nunca vai esconder esse botão, né? E aí a gente tem os menus. Aqui a gente poderia fazer o nosso menu de qualquer forma. Um detalhe importante, né, gente? De novo, o Multiview não é um componente para menu. Ele é um componente para possibilitar a aparição de um outro conteúdo na tela, mediante um gesto ou um pop-up. Este outro conteúdo, sendo um menu, é nossa responsabilidade implementar, seja usando botões, seja usando um list box, um list view, enfim, isso não é diferença. Tá? Isso continua do mesmo jeito, é nossa responsabilidade. Porém, toda a preocupação com sombreamento, com gesto e todo o resto que vocês sabem aí, ele assume essa bronca. Então, olha só, se eu colocar aqui que ele é um painel fixo, ele, como já é no Windows, não vai ter diferença, mas se eu colocar aqui como popover, observe que apareceu um botão e quando eu clico sobre esse botão, ele me mostra o Multiview, ok? Eu também tenho o Drawer, que aí quando eu clicar ele vai ter o efeito de deslizar e eu toquei na sombra ele volta, né? E por último o Custom, que nesse exemplo aqui está implementado com um menu centralizado realmente. Então se, por exemplo, eu quero pegar aqui um Drawer com a cor de fundo mais escura. Quando a gente clicar no menu, fica a sombra lá do lado, né? E aqui tem algumas opções, as mesmas propriedades que a gente tem lá dentro da IDE, a gente tem também para esse cara. Se eu colocar aqui o drawer do lado direito, neste exemplo, olha lá, no caso do drawer, não, o Docked Panel do lado direito ou do lado esquerdo, né? Eu estou usando aqui as opções do split. O drawer está aqui. Então, se eu quero o drawer do lado direito, eu tenho que trabalhar com esse cara. E aí, coloca a opção drawer, ele vai vir lá do lado direito. Então, observe que isso aqui tudo é transparente, a gente não precisa programar nada disso para isso acontecer. Aí você pode se perguntar aí o que acontece com o botão. Que botão é esse que eu não estou visualizando aqui e que lá em execução esse cara apareceu. Então se eu pegar aqui, ó, dentro do desse objeto detail, a gente tem um master button. Esse master button não tem nada de diferente nele. Ele é um botão simples que tem um style lookup, tá? Porém, lá no nosso Multiview existe uma propriedade chamada master button. E aí nessa propriedade eu posso selecionar um objeto que vai ser o controlador do Multiview. Então neste exemplo eu selecionei o master button, né, para que toda vez que ele for clicado o menu seja exibido. Só que em alguns casos esse cara não aparece, né? Como vocês viram aqui na aplicação funcionando em Windows, com o menu fixo, eu não tenho botão para apresentar. Porém, se ele é um drawer, eu preciso de um botão para exibir esse cara, né? Observem aqui também um outro detalhe interessante para a gente visualizar. O modo de aparição dele é para sobrepor, né? Então observem que ele vem e fica por cima da tela anterior. Se a gente escolher o pushing, ele vem e já empurra a tela para frente. É uma característica comum aí também, sem você precisar se preocupar, né, com nada de programação. Ok, vocês podem ver que tudo que está programado aqui nessa Unity são as mudanças das propriedades. Ó. Sempre Multiview 1 recebendo a propriedade tal, nada de programação para fazer
a tela aparecer ou voltar. Isso é muito bacana, esse cara dá uma baita agilidade no desenvolvimento. E só para a gente fechar esse cara, vamos rodar aqui então no iPad, né, no simulador do iPad, e vamos rotacionar ele para a gente ver ele acontecendo. Lembrando sempre que eu estou rodando ele aqui com a propriedade o Platform Behavior, né? Então o comportamento dele padrão vai ser o da plataforma. Vou voltar aqui para minha máquina virtual e olha só, o padrão da plataforma tablet no iOS é eu tocar no menu e aí eu visualizar o menu surgindo, né? Se eu rotacionar esse hardware, ele vai ficar na posição horizontal e aí o menu já passa a ficar fixo porque eu tenho espaço suficiente para trabalhar com o menu fixo, ok? Vamos voltar aqui então para a nossa apresentação e vamos falar um pouquinho agora dos Behavior Services. Basicamente, esses caras são recursos que são implementados numa API que é executada tanto em runtime, né, pelo seu aplicativo, quanto em design time pela IDE, para dar informação à aplicação de como a plataforma se comporta em alguns aspectos, né? Um deles é exatamente o que Multiview utiliza. Então, quando a gente vai lá na propriedade modo lá do componente Multiview e coloca lá o platform, ele vai pedir para os Behavior Services qual é o comportamento da plataforma naquele aspecto, ou seja, com relação ao menu, né, algo que é exibido ali esporadicamente, e baseado nessa informação ele toma as decisões, né? Então, voltando aqui, ó, vamos ver aqui na prática, né, a apresentação disso. Se a gente pegar aqui na aplicação, como já vimos, o modo é o Platform Behavior, ou seja, eu vou funcionar de acordo com a plataforma. Esse recurso também existe em alguns outros objetos. Por exemplo, este Tab Control. No Windows e no Android, as abas são sempre superiores, né, com o texto. Então, eu não preciso me preocupar, se eu rodar esse cara aqui em Windows, ele vai funcionar. Já no Android, se a gente roda essa aplicação no Android, no iOS, né, as abas elas não devem aparecer na parte de cima, e sim na parte de baixo, como a gente até viu aqui na aplicação, ó, as abas estão aqui, certo? Agora, como que isso acontece? Eu preciso me preocupar com isso? Existe ifdef aqui para tratar a posição de abas, ó, podem ver que em lugar nenhum existe, né, ifdef. Ok? Não existem diretivas de compilação. O que acontece aqui é o seguinte, são os Behavior Services trabalhando para a gente. Então, no Tab Control, eu tenho aqui dentro do Tab Position uma nova opção. Até então, até o X17 eu tinha se ela era embaixo, em cima, pontinhos ou invisível, né? Agora eu tenho o Platform Default, que vai botar os caras lá, os serviços de comportamento, né? O Platform Behaviors para trabalhar, para me devolver a informação do que eu tenho que fazer com aquele objeto. Então, o toolbar é o Tab Control é um desses caras, o Multiview é outro, e assim existem alguns outros componentes aí que exploram esses recursos, né, essas APIs, para que a gente consiga desfrutar de modo automatizado o que a plataforma nos oferece e como ela tem que se comportar. Resumindo então, o nosso Multi-Device Designer é a solução para a criação de interfaces multiplataforma. Vocês viram a facilidade que ele dá, né? Você conseguir ter uma visão específica para uma plataforma ou para um dispositivo, herdando todas as características de uma mestre e podendo customizar somente aquilo que é diferente. O componente Multiview, que é o nosso super panel aí, né? O cara poderoso, vai nos permitir criar menus de modo muito facilitado, e não só menus, né, todo o conteúdo que precisa aparecer no cantinho ali da sua interface. E os Behavior Services, que são a implementação por baixo dos panos para dar condição do Multiview e dos outros objetos fazerem essa interação aí específica de cada plataforma. Isso tudo é o nosso Fire UI. Então é isso, galera. Obrigado aí pela atenção de todos até aqui. Eu
eu passo a bola para o Fernando agora para a gente ir para as perguntas ao vivo. Um abraço, até mais.